Nós vimos na última aula que o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele é formado por células, fibras e substância fundamental amorfa. As fibras e a substância fundamental amorfa, em conjunto, formam o que nós chamamos de matriz extracelular. A matriz extracelular é importante porque se refere ao meio onde a célula está situada. Vai determinar todos os fenômenos biológicos, por meio de estímulos, claro, mas que chegam àquele tecido e que são propiciados por meio da matriz extracelular. A matriz extracelular interage e possui uma dinâmica muito intensa com as células. Nós vimos também que nos tecidos conjuntivos, propriamente ditos, as células elas são inúmeras, são as mais diversas. Nós temos células que nós chamamos de residentes. São células que são de tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, se situam naquele tecido normalmente, porque elas estão relacionadas a funções de tecido conjuntivo. Nós temos também células chamadas de transitórias. São células que migram para o tecido conjuntivo, permanecem naquele local, naquele tecido por um determinado período, normalmente para desempenhar uma função específica, seja porque ela foi recrutada ou por causa de algum movimento fisiológico do seu organismo que levou, por meio de atração, por meio de quimiocinas, essas células a esse tecido. E ali elas duraram algum tempo, exerceram a sua função e provavelmente depois acabam morrendo. A não ser linfócitos, é um outro exemplo. Acaba circulando, voltando para o sangue e pode retornar a um tecido conjuntivo. Mas, naturalmente, uma célula transitória que migra para um conjuntivo, após desempenhar a sua função, ou ao desempenhar a sua função, ela acaba morrendo naquele tecido mesmo. Uma das principais células de tecido conjuntivo é o fibroblasto. O fibroblasto ele é caracterizado por ser uma célula achatada, alongada, que possui inúmeros prolongamentos citoplasmáticos. Este fibroblasto normalmente possui um núcleo, que é central e tem uma característica mais ovoide. Quando nós observamos ao microscópio esse tecido, os fibroblastos normalmente aparecem com um núcleo mais apagadinho, um pouco meio claro, meio acinzentado. A função do fibroblasto é sintetizar produtos presentes na matriz extracelular. Dentre eles está o principal, o colágeno. Quase a totalidade de colágeno produzido pelo nosso organismo, no caso do tecido conjuntivo, vem do fibroblasto. O fibroblasto ativo, jovem, que tem prolongamentos citoplasmáticos, possui uma intensa atividade secretora. Este fibroblasto, à medida que o tecido vai envelhecendo, ou mesmo a célula acaba desempenhando a sua função por um longo período, começa um processo de envelhecimento e até mesmo adormecimento, chamado, no caso do envelhecimento, de senescência, do ponto de vista da biologia celular. A partir deste momento, este fibroblasto que está senescente, ele já não apresenta mais tantos prolongamentos. Esses prolongamentos são menores, são mais recolhidos, mais discretos. O fibroblasto normalmente também fica mais discreto, e daí ele passa a ser chamado de fibrócito. O fibrócito, nesse caso, já não possui mais uma atividade sintética, uma atividade produtora de matriz tão intensa. Aliás, quase nenhuma. No entanto, dependendo da agressão gerada no tecido ou do estado fisiológico que o tecido se encontra, esse fibrócito ele pode ser reativado e se transformar em um fibroblasto novamente, e assim reativar a síntese de matriz. Uma outra célula presente no tecido conjuntivo, propriamente dito, é o macrófago. O macrófago é uma célula típica de conjuntivo, embora seja encontrada em inúmeros outros órgãos, porque é uma célula inespecífica. O macrófago, ele é originado no tecido conjuntivo por meio da migração de uma célula que existe no sangue, chamada de monócito. O monócito migra do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo. Dentro do conjuntivo, esse monócito passa por algumas transformações morfológicas. Consequentemente, a função desse monócito também acaba se alterando. E ele passa, ou se transforma, em um macrófago.
O macrófago normalmente é uma célula mais globosa, possui um núcleo grande, excêntrico normalmente, ou seja, fora do centro da célula. É comum observar em macrófagos a presença de vacúolos, já que a função do macrófago é realizar a fagocitose. O macrófago é tido como uma célula fagocítica de processo crônico. Por exemplo, se você tiver uma infecção crônica e essa infecção durou por um período muito longo, ou existe algum patógeno, alguma estrutura estranha no seu tecido que durou um período maior, é comum observar uma quantidade grande de macrófagos nessa região, porque a fagocitose ela acaba existindo naquele momento, ok? No entanto, outras células especializadas em fagocitose também podem estar presentes no tecido conjuntivo. Um outro exemplo é o neutrófilo. O neutrófilo é uma célula típica do sangue. É um leucócito. Esse neutrófilo, ele também migra do sangue, por meio dos vasos sanguíneos, um mecanismo chamado de diapedese. Através da migração, se situa num tecido conjuntivo. Naturalmente, os neutrófilos chegam nos tecidos conjuntivos. No entanto, em algumas situações patológicas, os neutrófilos migram de maneira mais exacerbada. Ou seja, existe uma intensidade maior de migração de neutrófilos para aqueles tecidos. Por exemplo, em um quadro infeccioso, se você se corta, por exemplo, e o seu tecido conjuntivo ele acaba sendo infectado por uma bactéria, por exemplo, essas bactérias serão inicialmente combatidas, fagocitadas, por células fagocitárias de fase aguda, como, por exemplo, o neutrófilo. É comum, nesse caso, então, a região onde existe a infecção estar bem infiltrada por neutrófilos. Os neutrófilos, por se tratar de um processo inflamatório e também infeccioso, nesse caso, realiza fagocitose e acaba morrendo após realizada a sua função. Uma outra célula que nós encontramos no tecido conjuntivo, plasmócito. O plasmócito é uma célula responsável pela produção de anticorpos. Os anticorpos são imunoglobulinas, estruturas proteicas, liberadas e participam de uma defesa, ou uma parte da defesa imunológica, que nós chamamos de defesa humoral. Ou seja, não é uma defesa mediada por célula, mas é uma defesa produzida por meio da secreção de alguns produtos. Nesse caso, os anticorpos. Os plasmócitos, eles são derivados, ou seja, originados no tecido conjuntivo por meio da migração dos linfócitos B dos vasos sanguíneos. Da mesma forma, o linfócito B que está no sangue migra para o tecido conjuntivo e ali ele acaba se instalando. Neste caso, os plasmócitos no tecido conjuntivo, eles serão responsáveis pela produção de algumas imunoglobulinas específicas do tecido conjuntivo, que estão associados ali com o processo de secreção conjuntiva. Outra célula que nós encontramos no tecido conjuntivo, mastócito. Os mastócitos também são células globosas, no entanto, o núcleo tende a ser mais ovoide, embora intensamente corado, e o citoplasma do mastócito apresenta inúmeras granulações. Essas granulações, normalmente, elas têm uma tonalidade escura. Por quê? Os grânulos que constituem os mastócitos são principalmente de heparina, histamina e leucotrienos, ou seja, substâncias pró-inflamatórias que mediam alguns aspectos fisiológicos. Por exemplo, quando o mastócito atua em situações alérgicas. Se você leva, por exemplo, uma picada de abelha, é comum você ter um processo inflamatório naquela região, que se assemelha a um processo alérgico. Você vai ter inchaço, vermelhidão, calor. Isso só é possível porque os mastócitos daquele tecido, eles foram ativados. A liberação de histamina, por exemplo, assim como heparina e leucotrienos, que são produtos pró-inflamatórios, a histamina ela causa vasodilatação. O processo de vasodilatação permite a liberação de material líquido. Por isso que o tecido ele fica demasiado inchado, por causa da presença excessiva de água, que foi mediado por um processo alérgico, que foi responsável ou produzido por um mastócito. Outra célula típica de conjuntivo, que pode aparecer ali, são os linfócitos. Os B, os linfócitos T
eles migram pelo sangue, chegam no tecido conjuntivo. No caso, os linfócitos B comumente se diferenciam em plasmócito, embora eles possam retornar também. Os linfócitos T, por possuírem características citotóxicas, eles vão para o tecido conjuntivo, desempenham a sua função e acabam retornando para o sangue ou migrando para outros órgãos correlacionados.